Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou Ana Flávia Bezerra e está começando agora mais um Perfil Arquifor, o programa que apresenta histórias de fé, vocação e missão na Arquidiocese de Fortaleza. Hoje vamos conhecer mais de perto a vida da irmã Maria da Imaculada Conceição, religiosa carmelita, que reside aqui no Carmelo Santa Terezinha, no bairro Dias Macedo, aqui em Fortaleza. A vida no Carmelo é marcada pela oração, pelo silêncio e pela entrega total a Deus, sustentando a igreja por meio da vida contemplativa e da fraternidade comunitária. Nós já estamos aqui com a irmã Maria da Imaculada, que é aqui do Carmelo Santa Terezinha, esse lugar tão especial que o Perfil Arquifor está tendo a grande alegria de gravar mais um programa. Irmã, seja muito bem-vinda ao nosso programa, seja muito bem-vinda à Arquidiocese de Fortaleza. E eu queria começar com a senhora perguntando como é que foi, como é que aconteceu na sua vida esse chamado para a vida, em especial aqui no Carmelo. Bem, eu já tinha um engajamento de igreja, participava de um grupo de oração e sempre desejei muito, a partir da minha primeira experiência pessoal com o Senhor, através de um seminário de vida no Espírito Santo, a espiritualidade da renovação carismática, que é uma espiritualidade onde a gente sente esse toque de Deus na alma, Então, eu senti que esse amor de Deus era concreto, era real, E a partir dessa experiência, eu desejei me entregar totalmente a Deus, São João da Cruz tem uma frase que diz assim: amor com amor se paga. E como o nosso amor é muito finito, é muito humano, mas esse mesmo amor eu desejava entregar totalmente a Deus, fazer algo por Ele, Então eu me decidi que eu queria fazer simplesmente a vontade dele, sua vontade, vontade de Deus. E aí saí procurando saber aquilo que Ele queria de mim, Desejei me engajar, de ser leiga consagrada, mas eu sentia como Jesus diz no Evangelho: lançai as redes para águas mais profundas, como se ele me dissesse, ainda não é aqui o seu lugar, E eu fiquei muito inquieta, foi um tempo muito difícil, porque as coisas não eram muito claras, E eu precisava rezar e discernir. E aí caiu nas minhas mãos um livro de Santa Terezinha, Diferente do que acontece com quase todo mundo que é vocacionado ao Carmelo, que se depara com a história de uma alma, eu me deparei foi com Conselhos e Lembranças, os últimos colóquios, Mas ainda, e também eu tive uma experiência também muito forte, que eu tinha uma amiga, ainda é minha amiga, e que foi ela que me encaminhou para a igreja, e depois ela sentiu um chamado para a vida religiosa, E depois nós criamos um laço de amizade muito profundo, e eu a escolhi para ser minha madrinha de crisma. E depois eu descobri que ela estava se sentindo chamada para o Carmelo, E aí eu, assim, muito leiga, nas coisas da igreja, e ela que me orientava, que me catequizava, e eu perguntei, aí ela me convidou, vamos conhecer o Carmelo. E eu não sabia o que era o Carmelo. Eu perguntei o que é o Carmelo. Ela disse, fez que nem Jesus, vim de verde, nem me acompanha e vamos ver o que é o Carmelo. E nós viemos, A minha primeira impressão, assim, não foi muito boa, porque eu cheguei, eu me impactei com as grades, E eu pensei, não, mas a vocação era dela, eu vim acompanhá-la, e tudo, Não tem nada a ver com isso. Aí então, e eu cheguei num locutório, no nosso locutório, estava tendo um encontro vocacional com a grande Madre Maria da Paz, que depois vai se tornar o meu anjo, minha priora, E aí eu vim acompanhá-la, e terminou e tudo, e aí depois ela continuou perseverando no discernimento vocacional, e como eu tinha essa proximidade, aí ela entrou para fazer a experiência, E eu vinha fazer visita, vinha visitá-la, Uma vez por mês eu marcava, a minha visita, e eu vou visitar a minha madrinha de crisma. E aí nessa visita, eu comecei a sentir um toque diferente, Sempre que eu me organizava para vir ao Carmelo, eu já começava a sentir uma paz antes de chegar aqui. Eu vinha à tarde, de manhã, eu já começava a pensar assim: hoje eu vou visitar aquele pedaço de céu na terra. Para mim, o Carmelo é um pedaço de céu na terra. E aí eu chegava aqui, aí vinha falar com a minha madrinha. Tudo bem. Aí
Eu trabalhava numa fábrica de confecção e nessa luta de discernimento, de saber o que é que Deus queria de mim, quando foi uma determinada tarde, lá por volta das 3 da tarde, na hora da misericórdia, eu senti uma palavra interior, uma interpelação muito forte. A pergunta era a seguinte: e por que não o Carmelo? Não é? E aí eu pensei assim, e foi tão interessante que aquele medo das grades, eu disse um sim a Deus, um sim assim na fé, né? E aquele medo das grades cair automaticamente, né? Só que eu fiquei ainda com aquele medo, aquela dúvida, se eu não estava sendo influenciada pela minha madrinha. Sim. Tá entendendo? Se eu não queria entrar no Carmelo por causa dela, né? E aí eu disse assim, vou fazer o seguinte, a Sagrada Escritura diz que quando a obra de Deus, né, ela permanece, se é humana ela passa, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos esperar, se esse chamado permanecer na alma, eu sei que é obra de Deus. E eu fiquei calada, não partilhei nada com ela para ver o que ia acontecer, né? E continuei vindo aqui, fazendo as visitas a ela, né? E antes de completar, acho que 9 meses por aí, um tempo de gestação, né? Eu disse, está no tempo de eu falar para ela, porque esse chamado não me deixa em paz, né? Isso. É como Jeremias, é como uma chama dentro. Você não consegue viver longe desse chamado, por mais que você queira fugir, né? E aí eu cheguei para ela e disse, né? Eu estou sentindo um chamado para a vida do Carmelo. Ah, ela ficou muito alegre. Correu, foi chamar a madre, o Maria da Paz, né? E me falou, essa aqui é a minha afilhada, todo mundo já sabia que eu era afilhada da irmã Maria de Lourdes, né? E aí ela foi, me apresentou e aí a madre disse, olha, no momento nós não temos vaga. Eu disse, não, madre, eu não estou pretendendo entrar agora, eu estava estudando, né? Ainda estou sentindo um chamado, quero discernir melhor e tal. E foi um pouco esse chamado, né? Ainda demorei um pouco, porque não tinha vaga, né, e tal. E passei mais ou menos de 2 a 3 anos esperando uma vaga. E também estudando. Aí quando eu terminei de estudar, né, ainda não tinha vaga e não tinha nenhuma possibilidade de eu entrar. Aliás, só 2 possibilidades existiam. Ou que alguma irmã morresse ou que alguma irmã saísse. E eu disse, Senhor, eu não vou rezar para nenhuma dessas 2 coisas acontecerem. Sim. Mas foi isso que aconteceu. Morreu uma irmã, uma das mais idosas, irmã Ana, e saiu outras vocações, né? Eu disse, eu não tenho culpa com isso não, viu, Senhor? Eu não pedi para Deus. Eu só pedi para entrar no Carmelo. E tudo. Aí as irmãs disseram, ó, tem vaga, né? E aí eu fui falar com o meu diretor espiritual toda feliz, aí ele falou assim, não se preocupe porque tem outras vocacionadas na sua frente, né? Só que eu não me contentei com essa resposta dele, né? Eu vim direto falar com a madre, na época era a Madre Rita. Ela disse, não, você pode se preparar para entrar, né? Aí eu me preparei, elas falaram assim, você vai entrar no lugar, não das que saíram, mas no lugar da que morreu, porque perseverou até o fim. Irmã Ana, eu achei isso muito forte, né? E entrei para a experiência em 1995 e estou hoje aqui. A senhora estava com 27 anos na época, né? Completar 27. E aí a gente já fala aí de mais de 30 anos aqui no Carmelo. Vamos completar 31. Irmã, quais foram assim, os principais desafios quando a senhora chegou aqui, que foi viver essa vida em clausura, essa vida contemplativa? Quais foram os desafios? A senhora tinha uma vida lá fora, trabalhava numa fábrica de confecção, estudava. Quais foram os principais desafios? Nesse sentido, eu tive um desafio, sim, que foi a questão da obediência, né? Um espírito de autonomia pela idade, de independência, de trabalho, de estudo. Sim. Eu morava com a minha avó, não morava com os meus pais, né? E de repente você chega no Carmelo e precisa obedecer, né? O alfabeto de Deus é obedecer, né? Então você chega aqui e você pede licença nas coisas menores, né? E tudo. Isso para mim foi bem desafiador, né? É tanto que hoje, para mim, o voto de obediência é um dos mais belos, mas também foi um dos mais que eu precisei trabalhar mais. Irmã, a vida consagrada, ela requer da gente, né, de vocês consagrados, né, a oração, o silêncio, que requer também a obediência. A senhora falou aí da obediência, que foi algo difícil, né? Essa vida, logo quando a senhora chegou aqui, de ter que passar por isso tudo. Como é que a senhora descreve tudo isso nessa pessoa que a senhora é hoje? Assim, em que isso lhe ajudou a crescer aqui dentro do Carmelo? Ajudou a crescer na virtude da perseverança,
sabe? A gente perseverar e não desistir, né, do chamado mesmo diante dos desafios. O desafio faz parte da nossa missão, né? Como é que a senhora vive na prática os votos da castidade, da pobreza e da obediência? Eu procuro, graças a Deus, com essa questão da obediência já para mim não é já não é mais o problema. Graças a Deus. Eu vivo com muita alegria, sabe? No espírito de entrega, né? No desejo de viver, como nos ensina a nossa Santa Madre Teresa, da melhor maneira possível, com a melhor perfeição possível, dentro da minha fragilidade e pequenez, né? Mas procuro viver com muito amor, como essa oferta completa, né? Em favor da igreja, em favor da humanidade. Quando a senhora fala na igreja, na humanidade, aqui existe uma grande oração por toda a humanidade todos os dias, né? Sim, sim, constantemente. Nós intercedemos pela igreja militante, pela igreja padecente, pelos que estão na missão, pelos que trabalham, pelos que sofrem. Nós levantamos já muito cedinho, trazendo todas essas intenções no coração. Eu particularmente gosto de colocá-las todas no altar do Senhor, aqui na Santa Missa de manhã, né? E durante o dia todo, a gente, o próprio ofício divino é a oração da igreja, você rezar com a igreja também, né? Então, é essa nossa missão. O que mais a senhora destaca na espiritualidade aqui do Carmelo deixada pelos santos, assim como Santa Teresinha, como São João da Cruz? A missão, né, de tornar Cristo amado e conhecido. É uma vocação que muitas vezes parece meio contraditória. Como é que você faz missão e você evangeliza a partir de dentro de uma clausura, né? Mas aí vem a nossa grande Santa Teresinha, que é padroeira das missões sem nunca ter saído do Carmelo. Mas como ela dizia, a oração e o sacrifício, a imolação de vida, a sua oferta de vida diária, é que constitui a beleza da nossa vocação e da nossa missão. Então nós acreditamos que tudo aquilo que você reza e você vive aqui dentro, ele ultrapassa os muros do Carmelo, esse poder de irradiação que tem a vida contemplativa. A senhora já passou um dia, né, há mais de 30 anos, quando chegou aqui, pelos esses desafios, né, os quais a senhora já relatou para a gente, que foram desafios para a senhora. Quando chega uma jovem aqui, né, com esse chamado, né, que chega aqui com essa vontade de viver a vida aqui no Carmelo, né, de doar a vida para Deus, qual é o principal desafio ou a dificuldade que a senhora enxerga nessas jovens que estão chegando? Que vocês, por estarem aqui há mais tempo, acabam muitas vezes ajudando. A gente procura ajudar muito na questão da paciência, né? Ter paciência com o limite de cada uma, né? Com a dificuldade, às vezes, de assimilar a vida do Carmelo, o dia a dia. Você precisa ter uma paciência muito grande, né? Porque senão você não tem vocação, né? Tem que ter paciência, porque um dia já tiveram também paciência comigo. Isso. Também, né? E hoje eu também ajudo nesse papel. Quando a jovem chega também, a gente tem a chamada Semana do Anjo, e essa parte a gente ajuda, né, as candidatas, né? E a gente vê também, cada uma na sua realidade vai trazendo os seus desafios, né? Eu não sei se a questão também das redes sociais hoje para elas, né, chegar aqui, porque chega, não pode ficar com o seu celular, seu WhatsApp, né? Claro que você vai ter contato com a família, mas através de um WhatsApp da superiora, né? Sim. Então, para elas a gente sabe que isso também é um desafio, né? Mas é bonito como elas respondem tudo isso, né? Esse desafio, deixam tudo isso, vale a pena essa renúncia por um bem maior que a vocação. Irmã, para nós leigos, assim, como eu também me coloco nesse lugar, que não sabemos como é que se dá, a partir do momento que uma jovem chega aqui, existem essas fases ou períodos, como é que a gente pode chamar, até chegar o momento que ela realmente se tornará uma irmã? Tem um processo vocacional, né? A candidata chega, né, com suas aspirações, com seus desejos, e
a gente procura ajudá-la, né? Discernir, né? Cada um vem trazendo a sua realidade. Sim. Tem umas que já estão decididas, não querem fazer faculdade, já querem mesmo, né, focar realmente na vocação. Tem outras que estão fazendo faculdade, a gente tem que discernir, quer terminar ou não quer, deixa sempre num espírito de liberdade dos filhos de Deus, né? E a gente vai acompanhando e a gente vai também percebendo um critério que ajuda muito é a questão da perseverança. Você deixa a candidata na liberdade, se ela persevera, se ela vem mais ao Carmelo, né, participa das celebrações, nos procuram, a gente já percebe um interesse, né? Então, aí a gente faz esse primeiro contato nessa triagem, e depois a gente, quando vê que a candidata realmente quer, a gente passa para a mestra de noviça, que já começa a fazer o encontro vocacional, e aí já vai preparando já para o aspirantado. Quais são os ensinamentos da espiritualidade de Santa Teresinha que a senhora hoje traz para a sua vida? Teresinha, esse furacão de glória, esse dilúvio, né, que se derrama sobre Lisieux, como dizia o Papa Pio XI, que hoje ainda se derrama sobre a Igreja e a humanidade. É sempre o desafio de viver o amor e a fidelidade às pequenas coisas, né? O abandono parece uma coisa tão simples, mas não é, né? Você abandonar-se totalmente nas mãos de Deus, né? Fazer a sua vontade no dia a dia, isso é um desafio, né? Mas é uma doutrina, é da doutrina de Santa Teresinha, da sua pequena via, né? E o amor às coisas pequenas, a vida fraterna, né? A beleza e o desafio também que comporta também a vida fraterna. E Teresinha é uma mestra nesse sentido, né? Então, para mim, ainda hoje, ela me encanta, me fascina, né? E o amor realmente à Igreja, a salvação das almas, rezar pelos sacerdotes, rezar pelos missionários leigos, né? Rezar pelas famílias, enfim. Irmão, já a gente vive, né, assim, a humanidade de uma forma geral, assim, acho que vive uma busca pela paz, né, diante de tantos desafios mesmo do dia a dia que a gente vive, de tantas dificuldades, né, de tantas realidades tão difíceis. Como é que a vida contemplativa ela pode nos ajudar, né, a superar tudo isso, esses desafios em busca dessa paz? Aquilo que a vida contemplativa aponta sempre para o absoluto, né? Para Deus, né? Então, essa busca de Deus, só Ele pode trazer a verdadeira paz. Jesus é para nós a paz, né? O Shalom do Pai. Isso, o Shalom do Pai. O Shalom do Pai, né? Então, é só Ele que vai nos oferecer essa paz, que o mundo não pode oferecer. É realmente só Ele, Cristo, o centro da nossa vida, não só da vocação do Carmelo, mas de todas as vocações, de todos os carismas. E às vezes a gente perde tanto tempo procurando em outro lugar, né, irmã? E procurar dentro. A espiritualidade do Carmelo, essa espiritualidade que é muito forte em Elizabeth da Trindade, da inabitação divina, Deus que habita na alma, né? Que habita no nosso interior. Né? Santo Agostinho diz isso, né? Que está dentro. Está né? dentro. Tantos anos ele buscou fora e estava dentro. Estava dentro. Né? A senhora passou por isso, né, na época do seu discernimento. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, irmã, para os jovens, né, que querem muitas vezes entrar na vida do Carmelo, mas não sabem se realmente é um chamado de Deus, se é ou se não é. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, um conselho. Bem, para os jovens e as jovens, as quais nós também rezamos muito pelo discernimento vocacional de vocês. Eu lembro que quando eu completei 10 anos de Carmelo, eu precisei fazer assim uma espécie de avaliação, né? Um balanço, como foram... Desses primeiros 10 anos. Esses 10 anos, né? Quais as marcas de Deus nesses 10 anos. Bacana. E eu me sentia sempre como uma pessoa muito realizada no coração, né? E aí eu sempre me preocupei com os jovens, para que tivesse essa oportunidade de encontrar a verdadeira vocação. Vocação, um chamado divino, né? Quer seja para a vida consagrada, ou contemplativa, ou ativa, a vida sacerdotal, a vida do matrimônio, sim, a vida de lei, laical, mas encontrar o seu lugar na igreja, como Santa Teresinha diz, né? E ser feliz. Então, a gente deseja que vocês possam descobrir a verdadeira vocação, a qual Deus vos chamou, para que vocês sejam verdadeiramente felizes. Porque, para mim, se eu pudesse definir vocação, para mim, é realização.
Vocação para mim é uma realização. É você se sentir feliz, chamado naquele estado de vida que Deus pensou para você antes que você nascesse. Né? Então hoje a senhora pode se dizer que é uma pessoa feliz no seu chamado? Muito, muito feliz. Tinha uma irmã que dizia assim, se 1000 vidas tivesse, 1000 vidas eu daria. E eu repito essa mesma frase. E às vezes, para nós leigos que estamos lá fora, não entendemos a vida aqui dentro, a gente acha que o estar aqui é ter perdido, né? É perder a convivência com a família, é perder um sonho, é perder uma faculdade, é perder alguma coisa. E na verdade não é, né, irmã? Para a gente faz é ganhar. E como a senhora falou, todos nós temos uma vocação e um chamado. Peça a Deus para que Ele lhe diga qual é o seu chamado, qual é a sua vocação. Né? É isso. Irmã, eu queria que a senhora falasse um pouco também das gestantes que sempre vêm aqui para serem abençoadas por vocês e das noivas também. Eu fiquei sabendo que tem noivas que antes de casar passam aqui e vêm pedir às irmãs uma bênção, é isso? Pede sua bênção, quero tirar uma foto, alguma coisa, né? E as mães grávidas é um apostolado que tem nos surpreendido ultimamente, né? Quando eu cheguei no Carmelo já existia, né? As irmãs que faziam essa consagração das crianças, né? Inclusive, não só quando as mães chegavam grávidas, mas até quando os bebês já tinham nascido. E eu via muito isso na irmã Maria da Paz, ela que fazia essa consagração, né? E fazia de uma forma muito espontânea, né? E eu me surpreendi quando me colocaram também para fazer, para ajudar, junto com a nossa amada, outras irmãs, esse apostolado, né? Mas eu já percebi que Deus me preparou já no seio da minha família, porque eu nasci de uma família muito numerosa, 12 filhos. A senhora está aqui mesmo de Fortaleza? Eu sou do interior de São Gonçalo do Amarante. Então, eu já nasci como filha mais velha, ajudando os meus pais a cuidar dos meus irmãos antigamente pequenos. Era assim, os mais velhos iam cuidando dos mais novos que iam nascer. Exatamente. Às vezes eu brinco e digo assim, na minha família tinha muita gente, Jesus olhou e disse assim, não, aqui tem gente demais, eu quero uma só para mim. Exclusivamente só para mim. Todos são meus, mas essa daqui de modo... A senhora é mais velha dos irmãos? Eu sou a mais velha. De quantos irmãos? Nós somos 12. E o contato com a família? Contato com a família. Eles nos procuram aqui, né? E a gente sai em casos bem especiais, né? Eu já saí para a celebração dos 80 anos do meu pai, os 50 anos de casamento dos meus pais, o falecimento do meu pai. Então, casos assim, mais específicos, né? E com relação às mães grávidas, eu percebi que Deus já tinha me preparado para essa missão já no seio da minha família, né? Então, a gente procura fazer isso com tanto amor, quando essas mães chegam aqui, que nos surpreende a atitude de cada uma delas. Eu lembro que tinha uma mãe que ela trouxe um quadro de Nossa Senhora para aquele momento. Tão solene era para ela, né? Outra trouxe as roupinhas do bebê. Eu achei isso tão cada uma vem de uma forma, né? De uma forma, né? E elas se emocionam, sabe? E às vezes eu fico me segurando para não me emocionar também. Acredito. Tem alguma assim, história que lhe marcou, que a senhora lembra até hoje dessas mães? Olha, tem. Ou alguém que voltou de repente para contar alguma história? Sim, nós temos casos inclusive de graça, de cura de bebês acontecido nessa consagração. Tem 2 casos, né? Um de maneira muito particular, uma mãe chegou aqui, né? Ela, não me lembro se ela estava no 8º mês, mas ela estava muito aflita porque ela descobriu que o bebê estava com um problema sério de saúde, né? E ela estava muito emocionada. Eu lembro que essa consagração foi uma das mais emocionantes, porque no momento em que eu fazia a consagração, ela chorava quando eu impus a mão na barriga dela, que fui fazer a consagração, que a gente faz com o nome do bebê, né? A criança mexia na barriga, né? E aí eu lembro que depois da consagração eu disse, tenha confiança, era umas 3 horas que era a hora da misericórdia, eu digo, tenha confiança, para Deus nada é impossível, né? E depois a gente teve notícia, ela passou as fotos, né, no nosso WhatsApp, dizendo que a criança tinha nascido perfeita, sem nenhum problema de saúde. Que graça. Isso aí, que depois graça. Veio outro também, né, José Miguel também, que a mãe chegou, os pais chegaram aqui, o pai era médico, a mãe enfermeira, com algum problema também de saúde, suspeita de um problema de saúde, e depois da consagração a gente descobriu que a criança estava bem, né. Então, são muitas histórias lindas, muitas né? histórias bonitas, né.
Irmã, a gente vai fazer agora um ping-pong. Esse ping-pong é assim, eu vou dizer uma frase e a senhora vai resumir essa frase com apenas uma palavra que é importante para a senhora. Vamos lá. Uma palavra que define a sua vocação. Amor. Um santo ou santa que mais inspira a sua caminhada. Santa Terezinha. Não tem como, né? Tem que ser ela. Tem que ser ela. Um momento marcante da vida no Carmelo. Tive muitos momentos marcantes, a tomada de hábito, a primeira profissão solene, acho que foi um dos mais marcantes. E o jubileu também aos 25 anos, também me marcaram muito. Uma passagem bíblica que é muito especial para a senhora. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que não pode faltar na vida de uma carmelita. Alegria. E a senhora é muito alegre e muito simpática. Obrigada. Uma mensagem final para quem está nos acompanhando. Uma mensagem da Irmã Maria da Imaculada. Diga para as pessoas. A minha mensagem final é que vocês sempre tenham a certeza de que em qualquer momento da vida de vocês, sejam os momentos alegres e especialmente os momentos de tribulação, o Carmelo vos acompanha com a nossa oração. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista, por essa conversa. Na verdade, foi mais uma conversa. Verdade. Foi muito boa. Hoje a gente encerra aqui agora essa conversa com a senhora e a gente sai daqui encantados, né, com a beleza da sua vocação, irmã, com a vida aqui no Carmelo, né, marcada por tanta entrega, pelo silêncio, pela oração, né, que é tão constante e tão presente na vida de vocês. Para nós foi uma grande alegria, né, e eu saio daqui realmente encantada. Muito obrigada, Deus abençoe imensamente. Eu que agradeço também a possibilidade de lhe conhecer pessoalmente, que eu só lhe conheci através das transmissões, né, do site da Arquidiocese, e poder lhe conhecer pessoalmente. Viu? Foi uma grande alegria. Muito obrigada pela sua gentileza e pela sua alegria em nos receber. Tá bom, a gente agradece também. E para você que nos acompanhou até agora, a gente deixa aqui o muito obrigado pela sua companhia e aquele convitezinho antes de encerrar, né? Curte esse conteúdo, faz a sua inscrição aqui no nosso canal da Arquidiocese de Fortaleza. Você que ainda não é inscrito, faz essa inscrição agora mesmo. Para você, tenho também um outro convite antes de encerrar, que é para você fazer a sua colaboração. Todo esse conteúdo que a gente expõe aqui, que a gente coloca aqui no ar, no nosso canal no YouTube, toda quarta-feira, o perfil Arquifor, ele tem um custo para ser feito, né? Um conteúdo de muita qualidade, onde tem informação sobre a nossa igreja, onde tem formação, que são conteúdos que são ricos e que podem, com certeza, colaborar para a sua vida espiritual. Mas tudo isso tem um custo e a gente pede a sua ajuda e a sua doação. Tem aqui agora na tela um QR Code, também uma chave Pix, que você pode colaborar com o nosso programa, com o nosso perfil Arquifor, que acontece toda quarta-feira e que é feito com tanta alegria para cada um de vocês. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau!